Fala pessoal, Mário Vergara por aqui, sejam todos muito bem-vindos à quinta parte do texto A Change in Routine. Sem mais delongas, vamos para o nosso linha por linha. Deixa eu só aumentar aqui a nossa fonte para 334, aqui está bom? Vamos começar com esta frase aqui. Só contextualizando, no texto anterior, na parte anterior, o Matthew, que é o nosso personagem principal aqui, ele tinha tinha um lixo derrubado no chão, uma lixeira, tinha uns lixos caídos no chão, e ele viu ali que tinha alguma coisa se mexendo no lixo. Aí ele foi lá e tinha tipo um bicho assim dentro do lixo. E aí vai dizer o seguinte, ó. He slowly pulled the bag off the animal to find a puppy. Então, ó, ele lentamente, pulled the bag off the animal. Isso aqui quer dizer, tirou o saco do animal. Tinha um bicho, tinha um saco de lixo, o bicho estava dentro do saco, ele tirou o saco. Só detalhe, ó, pulled é o passado de pull, que é puxar. Lembra de empurrar é push. A gente confunde, a gente pensa que push é puxar, mas push é empurrar, puxar é pull. Então isso aqui é puxou, pulled. Puxou o quê? The bag. The bag é o saco. Bag tem vários sentidos. Pode ser, por exemplo, bolsa. Uma bolsa que você usa, uma mochila até. Só que nesse caso é saco de lixo. Se você for no Google Images, quer ver? Vou pegar o Google Imagens aqui pra vocês. Se você for no Google Imagens e você escrever isso aqui, ó. Vamos escrever bag, só bag. Bag, vamos ver o que aparece. Ó, aparece umas bolsas, umas mochilas. Então, esses são sentidos de bag. Assim, só bag, provavelmente a pessoa, pelo menos o Google Images nos mostra isso, ó. Né? Bolsas, mochilas e tudo mais. Agora, por que aqui é saco, tá? Porque aqui tá falando que ele tava mexendo num lixo. Então, esse bag aqui, na realidade... Tá implícito aqui que ele é um garbage. Peraí, garbage, o que é garbage? Garbage é saco, tá? Garbage bag, ó, garbage bag, viu? Ó, aí sim, é um saco de lixo, tá? Então só pra você entender, bag é bolsa ou mochila, neste caso é um saco de lixo, garbage bag. Aqui ele poderia ter escrito garbage bag aqui, pulled the garbage bag. Poderia, mas tá implícito, né? Dá pra saber que pelo texto dá pra saber que é um saco. Então, pulled the bag, tirou o saco de lixo, off the animal. Esse off the animal seria do animal. É bem comum usar off com sentido de do, de, da. Por exemplo, a minha filha esse tempo atrás pulou do sofá, caiu no chão, machucou o dedo. Quase quebrou o dedo, mas não quebrou. Mas ela pulou do sofá. Como é que eu poderia ter falado? Ela pulou do sofá. Eu poderia ter falado assim, ó. She jumped, ela pulou off the couch. Né? The couch é o sofá. Off the couch é do sofá. Então tem muitos usos de off com sentido de do, da. Tipo, jumped off the couch, pulou do sofá. Ou eu tava assistindo eu gosto de assistir muito UFC, sabe? Aquelas lutas, MMA. Eu tava assistindo uma luta que o cara ficava, tipo assim, se agarrando no outro, pegando no outro, aquelas lutas que as pessoas se agarram, né? E aí o outro falou assim, I can't get this guy off me. Alguma coisa assim, que era tipo assim, eu não consigo tirar esse cara, I can't get this guy, eu não consigo tirar esse cara off me. Tipo, eu não consigo tirar ele de mim, eu não consigo afastar ele de mim. Então, off me, né? Tipo, tirar de mim, afastar de mim. Minha filha pulou off the couch, ela pulou do sofá. E aqui, ó, pulled the bag off the animal, né? Puxou o saco pra longe do animal, tirando do animal, ou seja... O bicho tava ali dentro do saco e ele tirou o saco fora. Pulled the bag off the animal. Assim, por mais que eu explique aqui, dê exemplos de uso, o mais importante pra você aí é você internalizar essa estrutura, né? Tenta não aprender as palavras individuais, né? Não fica, o que é pulled? O que é off? O que é the bag off? Não. Aprende isso aqui como se isso aqui fosse uma palavra. Pull the bag off the animal, né? É isso, para seu inglês ficar bom, você tem que saber estruturas, padrões em inglês. Pull the bag off the animal, tirou ou puxou o saco, retirando ele do animal. To find a puppy, para encontrar um puppy. Encontrar, to find a puppy, para encontrar um puppy. Puppy é um filhotinho de cachorro, é um cachorrinho, tá? Puppy. Então, ó, he slowly pulled the bag off the animal to find a puppy. Ele lentamente retirou o saco do animal para encontrar um cachorrinho. Ou seja, ele tirou e aí tinha um cachorrinho ali. It had long, thin legs and soft, floppy ears. Né? Então, esse it é ele, tá? Quando você for falar de um animal, para falar ele, ela para um animal, a gente usa it. Tem uns professores que gostam de falar, não, se você estiver falando de um animal, sempre é it. Nunca pode usar
he, por exemplo, tá? Pra falar de um animal. Mas isso aí é uma coisa que, assim, embora a gramática fale desse jeito, na vida real, se você tem um cachorrinho na sua casa, seu cachorro que você gosta, você vai chamar ele de he, tá? Não vai ficar chamando ele de it. It é tipo uma coisa, tá? Então é bem comum, embora a gramática fale, não, para animais tem que ser it. Não, é bem comum falar he, she para animal também, principalmente quando é o seu animal, que você gosta muito, que você tem uma relação, ok? Aqui, como era um cachorro aleatório na rua, que ainda não tinha relação nenhuma com o personagem principal, ele falou it, né? O cachorro. It had long, thin legs. Ele tinha pernas longas e finas, né? Legs é pernas, long, thin é fino ou magro, né? Long é longo. Então, it had long, thin legs. Ele tinha pernas longas e finas. And soft, floppy ears. E orelhas macias, tá? Soft e floppy. Floppy, a gente traduziu como molengas flexíveis. Quando você fala que o cachorro tem floppy ears, é que as orelhas dele não é aquelas orelhas bem durinha, pontuda pra cima. A orelha é caída. Quer ver? Vamos usar de novo o nosso amigo Google Images, tá? Pessoal, isso aqui é uma coisa que vocês vão usar muito em etapas futuras no curso, tá? Google Images. Então já se acostumem. Sempre que você vê assim, floppy ears, é a orelha molenga, orelha flexível. Mas deixa eu ver exatamente o que os americanos entendem quando a gente fala floppy ears. O que você pode fazer? Google Imagens, né? Google Images. E aí, floppy ears. Vamos ver o que acontece. Olha, floppy ears. E aí você já na hora vê o que... Porque isso aqui, essas imagens vêm de sites, de coisas na internet, onde essas palavras foram usadas. Onde a combinação floppy ears foi usado e foi usado por nativos. Então aqui você vê, esse tipo de orelha, caidinha de cachorro, é floppy ears, né? Então o cachorro que ele encontrou tinha essas orelhas caídas, assim, orelha molengona, né? Vou chamar de orelha molengona, tá? Então, acostume muito a usar o Google Images. Já tem os sacos de lixo aqui, tá? Então, it had long, thin legs and soft, floppy ears. Ele tinha pernas longas e finas e orelhas macias e molenguinhas, caidinhas, floppy, né? Flexíveis. It was a male. Era um macho, né? Era a male, um macho with white, brown markings, né? Com, né? Branco. Não, eu li assim, with white. Na realidade it was a male. Era um macho, white, branco, né? Branco, with brown markings. Com marcas marrons, né? Markings são marcas, brown, marrom. Então ele era um macho, branco, com marcas marrons, né? Com marcas marrons no corpo. Provavelmente, a mutt, um vira-lata, tá? Mutt quer dizer vira-lata. With some pointer mixed in. Com um pouco de, with some pointer. Pointer é uma raça de cachorro, tá? Pointer. Eu achei traduzido como ponteiro. Eu não entendo muito de cachorro, então eu vou deixar ponteiro. Então, pode até estar errado, talvez tenha um jeito melhor de falar a raça pointer em português, mas eu achei como ponteiro, então deixei ponteiro. Mixed in. Mixed é misturado. In seria tipo em. Então, ao pé da letra seria provavelmente um vira-lata, probably a mutt, with some pointer, com um pouco de pointer, né? Misturado em. Ou seja, era provavelmente um vira-lata misturado com ponteiro. É isso que quer dizer, né? Um vira-lata com um pouquinho de ponteiro ali, mixed in, misturado naquela coisa toda, tá? Novamente, se você for no Google Images, vamos escrever pointer, vamos ver se sai o cachorro direto. Porque às vezes não sai, né? Pointer. Saiu. Aí, pointer. Isso aqui, essa raça aqui é pointer. Google Images nos ajudando novamente. Pointer, tá? Então, era provavelmente um vira-lata misturado com pointer. Matthew thought. O Matthew pensou, tá? Based on the pup's appearance and the angle of his head. Based on the pup's appearance. Com base na aparência do filhote, tá? Pup, tá vendo aqui? Tem esse apóstrofo S pra dar a ideia de posse, né? Tipo a aparência do pup, né? Pup's appearance. Mas a palavra é pup. O que é pup? Né? Pup é a mesma coisa que puppy, tá? Puppy significa um filhote de cachorro, tá? Você pode falar puppy ou pup. Ambos estão corretos. Eu até traduzi aqui como filhote, né? Pup. E puppy como cachorrinho. Mas assim, você não tem que pensar na tradução. Eu poderia ter traduzido puppy como filhote também, ou filhotinho de cachorro, ou cachorrinho jovem, né? Mesma coisa puppy. A tradução
É só uma palavra que você usa para expressar aquele sentido em português. Mas o importante é você entender o que é um puppy, né? E aí, novamente, essa é a aula do Google Images. Novamente, se você, ó, o que é puppy? Puppy é cachorrinho? É filhote de cachorro? Não, puppy é isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Esquece as palavras. Isso aqui, esse bichinho aqui, pequenininho, isso aqui, ó. Isso aqui é um puppy. Isso é um puppy, tá? Isso aqui é um puppy. Agora, isso aqui, em inglês, eles falam puppy. Ou pup. Pode falar pup também, tá? Em português, a gente fala cachorrinho, filhotinho, filhote de cachorro. Tem várias palavras em vários idiomas para dizer isso aqui. Mas o importante é você lembrar que pup ou puppy não é cachorro, filhote de cachorro. Isso aí são só outros sons que você usa para representar isso aqui. Entendi? Então, ó. E aqui, ó, based on the pup's appearance, baseado na aparência do filhote. Based on é baseado em, tá? Ou baseado... Aqui é na, porque é the pup's appearance, a aparência do filhote. Então, baseado na aparência. Mas essa construção aqui é muito comum em inglês, tá? Based on, baseado em. Based on, tá? E based, essa palavra aqui, muita gente fala based, né? Essa palavra aqui, ó, baseado, a galera fala based. E a pronúncia correta é based, tá? Então, baseado em... Tá? Não é based com som de Z e D, based on. Não, é based on, tá? Based on the pup's appearance. Com base, ou baseado na aparência do filhote, ou do cachorrinho. And the angle of his head. E o ângulo da cabeça dele. And the angle of his head. Matthew slowly, lentamente, de novo, né? Extended a hand toward the dog. Então, o Matthew lentamente estendeu uma mão em direção ao cachorro. Não tem nenhum mistério aqui. Porém, the dog wasn't nearly so cautious. O cachorro não foi nem um pouco cauteloso. Aqui é bem interessante porque a gente tem the dog, o cachorro, né? A gente tem a cautious seria cauteloso. So cautious seria tipo muito cauteloso. Nearly é tipo aproximadamente. Se eu fosse fazer uma tradução ao pé da letra, seria assim, ó. The dog, o cachorro, wasn't, não foi. Então seria assim, ó. O cachorro não foi aproximadamente muito cuidadoso. O cachorro não foi aproximadamente cuidadoso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o cachorro não foi nem um pouco cuidadoso, tá? Isso aqui, essa frase aqui, dentro dela, né? Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou jogar no dicionário a palavra nearly, porque só pra vocês entenderem que quando eu vi isso aqui, até eu tive que dar uma pesquisadinha pra saber exatamente como mostrar pra vocês. Quer ver, ó? Eu vou pegar do dicionário e vou jogar aqui eu vou fazer em tempo real isso aqui. Notas gramaticais feitas na hora, né? Então vamos lá. Essa palavra nearly, tá? Nearly. No dicionário, né? Ela quer dizer almost, né? Que é tipo assim. Eu até falei aproximadamente, é quase, né? Nearly, almost. Quer ver? Exemplos. Então esquece até o aproximadamente que eu falei. Dá pra... Nearly é quase, porque quase quase chegou, né? Aproximadamente no sentido de estar quase lá. Mas vamos ficar com almost, que é quase. Que é melhor, tá? Quase. Aí, ó, olha um exemplo. The bottle, vamos descontrair isso aqui. The bottle is nearly empty, né? A garrafa, the bottle está nearly empty. Quase vazia. Nearly empty, quase vazia. Outro exemplo aqui. Aqui, ó, quer ver? Por que eu traduzi como aproximadamente? Ó, outro exemplo aqui, com nearly. I've worked here, eu trabalhei aqui. I've worked here, eu trabalhei aqui for nearly 2 years. Por quase 2 anos, né? Por aproximadamente 2 anos. Na realidade não, esquece aproximadamente, porque aproximadamente pode ser mais ou menos, né? Nearly é quase mesmo. Então esquece, falei besteira, não é aproximadamente, é a tradução, né? É quase, né? Então, for nearly 2 years, por quase 2 anos. Agora o problema, né, é que aqui, ó, então você entendeu? Quase, né? Almost. The bottle is nearly empty. A garrafa está quase vazia. I've worked here, eu trabalhei aqui for nearly 2 years, por quase 2 anos. Agora aqui, ó, the dog wasn't, o cachorro não estava quase tão cuidadoso. Aqui, na realidade, tá vendo esse wasn't aqui, esse negativo, né? Que se a gente descontrair, seria
was not. Quando você usa not nearly, então aqui tem um not nearly que estava contraído aqui, aí esse, em vez de ser quase, tá? Então o nearly é quase, mas o not nearly não é não quase. Na realidade é tipo assim, nem um pouco, né? Em inglês seria not at all. Not at all é tipo assim, nem um pouco, de jeito nenhum, tá? Então, nearly é quase, né? Quase vazio, nearly empty. Nearly 2 years, quase 2 anos. Agora, not nearly, nem um pouco. Então aqui, ó, que a gente descontraiu, né? The dog, o cachorro, was, not nearly, nem um pouco, tão cuidadoso. Ou seja, o cachorro não era nem um pouco cuidadoso, não, cauteloso. O cachorro não era nem um pouco cauteloso, ok? Só que a única coisa aqui é que ele não falou was not nearly, ele falou wasn't, ele contraiu not aqui junto com wasn't, com was, né? Wasn't nearly so cautious. Espero que não tenha ficado muito complicado a explicação, né? Lembra que eu falei aproximadamente no início aqui, mas foi... Não tá 100% errado, mas tá um pouquinho errado, tá? Então, e eu admito, quando eu falo um negocinho errado, eu admito aqui, porque eu sou sincero com vocês. Então, esquece o aproximadamente, é quase, tá? The dog wasn't nearly so cautious. O cachorro não era, né? Não era nem um pouco cauteloso. The dog wasn't nearly so cautious. Entendido? Entendido. Espero que tenha ficado claro, tá? Mas assim, é aquela coisa, né? Foca na estrutura. The dog wasn't nearly so cautious. E aí vai dizer, he sniffed quickly twice. Ele cheirou, sniffed, o verbo sniff, sem o ed, é dar uma cheirar assim, ó. Sabe quando o cachorro chega e faz começa a cheirar com aquele narizinho dele? Isso é sniff. Então, he sniffed, som de T, he sniffed, ele cheirou, quickly, rapidamente, twice. 2 vezes, né? 2 vezes. And licked, e lambeu, aqui também tem som de T, licked, né? Lick é lamber, tá? Licked, lambeu, and licked Matthew's hand, a mão do Matthew, gleefully, né? Alegremente, ou com alegria, gleefully. Eu já vou falar sobre essa palavra aqui. Over and over. Over and over quer dizer várias e várias vezes, tá? Então, frase inteira aqui, nessa aqui, ó. He sniffed quickly, twice. Ele cheirou rapidamente, 2 vezes. And licked Matthew's hand gleefully. E lambeu a mão do Matthew de maneira alegre ou alegremente. Over and over. Agora, detalhe nessa palavrinha aqui, tá? Gleefully, né? Gleefully, eu botei uma nota gramatical bem interessante aqui, em que a gente quebra a palavra, na verdade, onde a gente mostra as variações das palavras em inglês. Então, olha essa palavra aqui, ó. Glee. Glee quer dizer alegria, né? Glee é alegria. Olha o exemplo aqui. They were dancing in glee. Eles estavam dançando em alegria, ou seja, dançando com alegria, dançando de alegria. Nesse sentido, se eles estavam dançando em glee, é que eles estavam dançando ali porque eles estavam alegres, eles estavam com alegria, eles estavam dançando de alegria. They were dancing in glee. Glee, alegria. Agora, se você pegar esse glee e botar esse full aqui no final, ó, e você fazer a palavra gleeful, aí não é alegria, daí é um adjetivo, é alegre. Por exemplo, a gleeful smile. Smile é sorriso. Então, a gleeful smile é um sorriso alegre. Tá aqui embaixo a tradução, ó. Um sorriso alegre. Então, esse aqui, ó, glee, alegria. Gleeful, alegre, um sorriso alegre, o adjetivo alegre. E aí, se você pegar o gleeful, né, e botar um LY no final, vira gleefully, aí é o advérbio, é tipo assim, de forma alegre, com alegria, alegremente, né? É o advérbio. Então, ó, the boy was smiling gleefully. O menino estava sorrindo alegremente. Então, ó, glee, alegria. Gleeful, alegre, adjetivo, né? E gleefully é o advérbio, né? Advérbio é como você faz as coisas. Eu faço isso alegremente, rapidamente, não sei o que mente. Normalmente eu mente, né? Alegremente, ok? Só pra você entender a lógica do inglês. Por isso que ele lambeu aqui, ó. Licked Matthew's hand. Ele lambeu alegremente, com alegria, né? O modo como ele fez aquela ação. Então é gleefully. Entendido? Vamos lá. O cachorrinho, né, começou a lamber a mão dele. Matthew, eu botei um L no final que não existe. Matthew chuckled, né? Chuckle, o verbo é chuckle, não tem o D no final, o verbo é só esse aqui, ó. Opa. O verbo seria chuckle. Chuckle é dar uma risadinha. Sabe quando você dá aquela... dá uma risadinha meio quieto assim, né? Não é laugh. Laugh é uma risadona. Agora, chuckle é uma risadinha, né? Então, Matthew chuckled. Chuckle, aqui tem som de D no final. Chuckled, ele deu uma risadinha.
It felt odd, né? Isso sentiu, literalmente isso sentiu estranho, né? It felt é o passado de feel, que é sentir, então isso sentiu estranho, ou seja, parecia estranho, né? Ele sentiu meio estranho. Odd é estranho, tá? Uma maneira diferente de falar estranho. It felt odd, isso sentiu estranho, ou seja, parecia estranho, but nice, mas agradável. Nice é agradável, bom, legal, né? Tem várias traduções possíveis para nice. Aqui é agradável. This warmth and joy. Esse calor, warmth é calor, joy é alegria, tá? Só não confunde. Ah, mas Mairo, alegria não era glee. Sim, glee também é alegria, tá? Tanto glee quanto joy querem dizer alegria, mas são usados em contextos. Aqui daria para falar this warmth and glee. Ficaria meio estranho aqui. Nesse caso aqui, quando é uma sensação de alegria, joy é melhor. Mas é aquela coisa, sempre foque. Não tem muito como você saber quando eu uso glee. Sempre que a pessoa pergunta, Mairo, quando eu uso glee, quando eu uso joy. Nem eu sei quando usa glee, quando usa joy. Mas eu tenho um feeling, uma intuição pra isso aí. E aí, o que eu falo? Qual que é a melhor resposta pra quando eu uso isso, quando eu uso aquilo? A melhor resposta é, cara, aprende 10 frases com joy, 10 frases com glee, né? E bota lá no seu Anki e treina essas frases. Que aí você naturalmente vai saber quando usa um, quando usa outro. Vai ser uma intuição. Porque você sabe, quando eu quero falar isso aqui, eu vou usar joy. Quando eu quero falar isso aqui, eu vou usar glee. Porque pensando em termos de estrutura. Não é que você sabe uma regra de quando usa. Nem tem regra, tá? Na verdade, não tem regra de quando usar joy, quando usar glee. Ou regra dessa palavra para aquela palavra. É tudo questão de costume. Quando a gente fala assim, a gente, né? Por exemplo, tem um exemplo muito legal disso, que é em português, só para você ter um exemplo. A palavra redondamente. Preste atenção, isso aqui vale a pena. Vou parar um pouquinho a aula, mas isso aqui vai fazer diferença na sua vida. A palavra redondamente. Existe uma expressão em português que é redondamente enganado. A gente fala, nossa, eu estava redondamente enganado. Aí imagina uma pessoa aprendendo português, uma pessoa aprendendo português, ela fala assim, mas o que quer dizer redondamente enganado? Aí você fala, cara, quer dizer que a pessoa estava muito enganada, né? Ela estava totalmente enganada, redondamente enganada. Aí a pessoa pensa, se redondamente quer dizer muito, aí eu tô andando na rua, eu vejo uma menina, eu acho ela muito bonita, então eu falo assim, nossa, você é redondamente linda. Não funciona, né? Certo? Mas olha, você entendeu a lógica? Se redondamente quer dizer muito, por que eu posso dizer redondamente enganado, mas eu não posso dizer redondamente... Esse celular é muito caro. Esse celular é redondamente caro. Por que não pode, né? Se redondamente quer dizer muito. Porque a gente não fala dessa maneira. Não tem uma explicação gramatical que explica quando e onde usar a palavra redondamente. O que tem é sim, a gente fala redondamente enganado, mas a gente não fala redondamente caro ou redondamente bonito, né? E deu. E a gente aprendeu assim, a gente sabe que é assim e usa assim. E o inglês é a mesma coisa. Por isso que não adianta você tentar descobrir quando usa joy, quando usa glee, né? Assim, tentar achar uma regra para isso. Não tem. Você vai ter que ver, por exemplo, que é they were dancing in glee. Então, quando você quer falar dançando de alegria, você pode falar dancing in glee. Porque você sabe que isso aqui é usado no inglês. Você já viu uma frase, né? Isso aqui não foi eu que inventei essa frase. Essa frase eu peguei, é uma frase de verdade isso aqui, tá? Então, isso aqui existe. Dancing in glee. Então, você vai falar dancing in glee quando você quiser falar dançando de alegria. Agora, quando quiser falar, eu senti o calor e a alegria, aí você pode falar warmth and joy, tá? E aí você vai aprendendo assim, sempre por estruturas. Entendido? Agora que eu já fiz o complemento aqui da aula, vamos voltar para o texto. It felt odd but nice, this warmth and joy, né? Parecia estranho, mas agradável, esse calor e alegria. He'd forgotten this feeling since Debbie left, né? Ele tinha esquecido esse sentimento, aqui é o had, né, contraído, he had forgotten, ele tinha esquecido, he'd forgotten this feeling, esse sentimento ou essa sensação, since Debbie left, desde que a Debbie partiu, né? Passado de leave, left, foi embora, partiu, quer dizer que tá implícito desde que ela faleceu, né? He scooped up the pup, ele pegou o cachorrinho, veja esse verbo aqui, scooped up, tá? É o verbo scoop, né? E ali ele usou scooped up, mas pode ser tanto só, dá para usar só scoop também. Scoop quer dizer você erguer alguma coisa, você pegar alguma coisa assim, tipo sabe quando você pega, o cachorrinho tá no chão, você pega ele assim com uma mão, tipo, você faz um movimento rápido assim, que você pega a pessoa e o cachorrinho levanta. É você erguer alguma coisa assim rápido, um movimento rápido e contínuo, digamos assim, né? A gente traduz como pegou,
Mas não é só foi lá e pegou devagarinho, não. Ele foi lá e deu aquela pegada rápida e ergueu, né? Eu até botei aqui, ó, pegar, mover ou erguer algo com um movimento rápido e contínuo. Depois você lê os exemplos aqui que eu coloquei aqui para complementar. Mas, ó, he scooped up, que foi para cima, né? He scooped up the pup. Ele pegou o cachorrinho and it transferred the joyful licks to his face. E ele, o cachorrinho... Oh, peraí, deixa eu ajustar. Aqui assim. E ele... Ah, meu Deus! Fica aqui. E ele, né? And it, e o cachorrinho... transferiu the joyful licks to his face. As lambidas alegres. Joyful é alegre, né? Joy, alegria. Joyful, alegre. The joyful licks to his face. As alegres lambidas para o seu rosto. Novamente, duas maneiras de falar alegre, né? Tem o gleeful, que eu mostrei mais anteriormente, e tem joyful, também quer dizer alegre. The joyful licks to his face. Né? Ou seja, o cachorrinho começou a lamber a cara dele. Matthew said, o Matthew disse, I'll call you Kirk. Eu vou te chamar de Kirk. I'll call you, né? I will, contraído, I'll call you, eu vou chamar você Kirk, né? Eu vou chamar você de Kirk. He had decided to keep the puppy. Ele decidiu ficar com o cachorrinho. Aqui é outra estrutura muito interessante, né? Como é que fala? Eu vou ficar... Encontrou um bichinho na rua. Eu vou ficar com esse bichinho. Como é que fala ficar com o bichinho? Você usa o verbo keep, né? Keep, não é stay with the puppy. Não. Keep the puppy, keep an animal. É você, keep seria manter, mas nesse caso quer dizer que você vai ficar com ele, vai cuidar dele, vai levar ele para sua casa, ele vai ser seu. Então, he had decided to keep the puppy. Ele tinha decidido ficar com o cachorrinho, né? Sei lá, o seu filho pequeno encontrou um cachorrinho abandonado na rua, pergunta para você, daddy, papai, ou mami, mamãe, can I keep him? Né? Eu posso ficar, can I keep him? Né? Eu posso ficar com ele, ou ó, que eu falei him, poderia ser it também, né? Can I keep it? Né? Eu posso ficar com ele? Keep it, keep the puppy, keep the animal, keep the dog, ficar com o animal. He had decided to keep the puppy. Ele tinha decidido ficar com o cachorrinho without even thinking about it, né? Sem nem mesmo pensar sobre isso. Aqui, ó, né? Seria without even, sem mesmo thinking, pensar about it, sem mesmo pensar sobre isso. Ou seja, sem sequer pensar nisso aí, né? Sem mesmo pensar nisso aí. E aí depois ele falou, and you're going to make me late for work again. E você vai fazer com que eu me atrase para o trabalho. You're going to make me late for work. Late aqui quer dizer atrasado, né? Quando você fala assim, I'm late, eu estou atrasado. Late for work é atrasado para o trabalho. Então, ó, you're going to make me, você vai me fazer, you're going to make me atrasado para o trabalho. Ou seja, você vai me fazer atrasado para o trabalho. Você vai fazer com que eu chegue atrasado no trabalho. Você vai me atrasar para o trabalho de novo, né? Again. You're going to make me late for work again. Você vai fazer com que eu me atrase para o trabalho novamente. Pessoal, com isso terminamos então a quinta parte do texto. Esse texto é muito interessante, o vocabulário é muito útil, tá? Realmente agrega muito aí para o seu inglês. Então não deixe de fazer o estudo cuidadosamente, linha por linha. Faça sua mineração de sentenças também e listening, muito listening, tá? Coloque na sua playlist, escute todos os dias a playlist, escute zilhões de vezes cada uma das partes aqui do texto e dos anteriores. Faça aquela coisa de sempre, né? Mantenha a playlist ali dentro de 30 minutos. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos. A gente se vê nas próximas aulas. Até mais.